Olá pessoal, vamos lá, nossa aula de Ciência das Religiões chegou, né, o dia, quinta-feira, dia de aula de religião. Então, o título da nossa atividade de hoje é Os Sonhos e a Juventude. Eu coloquei um textinho aí de Augusto Cury para vocês darem uma lida. É um texto bem reflexivo, muito interessante, que eu queria muito que vocês fizessem a leitura desse texto e refletissem bastante nele, certo? Eu vou refletir um pouquinho aqui com vocês sobre alguns pontos que chamam a atenção, certo? Logo no início do texto que fala, né? Jovens, vocês não precisarão de sonhos se optarem por gastar o dinheiro dos seus pais, explorá-los e achar que eles são obrigados a satisfazer seus desejos. Então, assim, tem muito jovem que acha que pai e mãe têm a obrigação de dar a sua alma por eles, mas não é bem assim, certo? A gente tem que aprender desde cedo a buscar os nossos objetivos, a lutar pelas nossas vontades, né? Não ficar de braços cruzados esperando apenas que os nossos pais façam tudo que a gente quer, porque isso não é correto e você não vai estar crescendo de maneira alguma. Que fala até aí, olha, precisarão de muitas lágrimas para garimpar o ouro que se esconde no coração dos seus pais, né? Os pais, eles amam os seus filhos, né? Eles nos amam incondicionalmente, amam de todas as formas. Mas aquele pai, o que mais ama é aquele que sabe dizer não para o seu filho, porque ele vai estar preparando o seu filho para o mundo. Aquele pai que só diz sim, sim, sim para o seu filho, tá deixando ele debaixo da sua asa, como a gente fala, né? E não tá preparando aquele filho para o mundo. Então, aquele filho, não, no momento em que acontecer dele receber um não na vida, ele não vai saber como lidar com a situação. Por quê? Porque ele só ouviu sim. Ele só cresceu ouvindo sim, sendo permitido a fazer o que ele sempre quis, o que ele bem entendeu. Então, no momento que a vida disser um não, ele não vai saber como agir, né? E a vida diz muitos nãos. Às vezes a gente não está preparado, às vezes os nãos que a vida dá são muito duros, então é preciso, desde cedo, a gente aprender a conviver com um não. Então, assim, é correto quando os nossos pais nos limitam às nossas vontades, né? Que fala isso aí no texto também, né? Precisarão dos sonhos sábios para entender e a suportar os nãos dos seus pais, pois os nãos de quem os amam irão prepará-los para suportar um dia os nãos da vida, né? Então é justamente isso que eu falei. A vida tem muitos nãos, muitos, não são poucos não, viu? E não pensa que chega um tempo que eles param não, que a gente vai envelhecendo e os nãos continuam aí. Então a gente vai vivendo e aprendendo, mas tem que começar de cedo. Então, assim, quando seus pais dizem não para você, às vezes a gente não gosta naquele momento, né? Mas a gente tem que parar e refletir um pouquinho e ver por que será que ele me disse não nesse momento, uma coisa que eu queria tanto. Então, busque entender e compreender o porquê daquele não, né? Sempre tem um porquê. Então, aqui, muitos não terão chance no mercado competitivo e agressivo. A situação piora porque muitos estão despreparados para ousar, criar, empreender. Mas não tenham medo. Saibam que seus pais e outras pessoas apostam em você, apesar das suas falhas. Acreditam em você, apesar dos seus defeitos. Então, assim, fala sobre a questão do índice de desemprego dos jovens, né? Que é muito grande. A gente vê que não tem esse mercado de trabalho para os jovens muito aberto. Até porque hoje em dia, se você vai buscar um emprego, a primeira coisa que se pergunta é se você tem experiência, né? E como se vai ter experiência se você não tem oportunidade? Então, esse índice cresce, porque as grandes empresas sempre buscam por essa experiência e acaba que os jovens vão ficando para trás, né? Então, assim, muitos têm, assim, a vontade de criar, de empreender, de inventar alguma coisa, mas nem sempre dá certo, pela questão dos medos que todos têm dentro de si. Nem todo mundo tem a coragem de encarar, né, a vida de peito aberto, de encarar os seus próprios medos.
né? Aí a gente volta um pouquinho lá atrás da importância que aqueles nãos que a gente recebeu lá atrás dos nossos pais, como eles já influenciam nesse momento da juventude, da busca pelo emprego, né? Porque a gente, se receber os nãos lá na frente, a gente já vai estar sabendo como lidar com esses nãos na época da busca pelo primeiro emprego. Então a gente já vai ter uma preparação psicológica melhor para saber como lidar, né? Até chegar o momento certo que você vai conseguir aquilo que você deseja. Mas se você vem daquele seu passado ali, seus pais dizendo só sim, 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 fazendo tudo que você quer, chegar nesse momento que você recebeu um não do seu primeiro emprego, você entra em pânico, se desespera, deixa tudo para lá e desiste na primeira barreira que aparecer, né? Então é tudo uma preparação desde o início. A vida em si é uma preparação, a gente nunca para, é de pequeno até morrer, é vivendo e aprendendo, sempre. Então, aí no finalzinho fala, né? Por isso agora vocês precisam de grandiosos sonhos para enfrentar a vida de peito aberto, se preparar para trabalhar seus medos, vencer suas crises, superar sua passividade e amar os desafios. Assim, escaparão do rol dos frustrados, sairão da sombra dos seus pais e construirão sua própria história. Então, assim, vencer suas crises, vencer as dificuldades, né? Quando as dificuldades surgirem, porque elas vão surgir, sempre vai surgir, vai ter um momento que vai surgir dificuldades. Então, assim, a gente saber vencê-las, né? Gostar quando isso acontecer, porque quando a gente vai lutar para conseguir vencer aquele desafio. E quando a gente vence, não há sensação melhor do que a sensação de vitória. Então, quando vem esse desafio, você vai lutar com unhas e dentes para conseguir vencer aquilo ali. Até naquele momento que está vivenciando, você até pode pensar, eu não vou conseguir, está muito difícil, mas insista, persista, fica ali até conseguir, porque no momento que você conseguir, você vai ver vai saborear a vitória, né? E vai ver como valeu a pena toda aquela luta que você teve para alcançar aquele seu objetivo, né? Aí assim escaparão do rol dos frustrados. Por quê? Porque você está preparado. Se por acaso não der certo, né? Você vai estar preparado para aquilo. Se não deu certo, então porque realmente não tinha que ser daquela maneira. Você não vai ficar frustrado e desistir de tudo porque não deu certo, né? Vai se preparar e buscar um novo objetivo. Ou então recomeçar para ver onde você errou e corrigir aqueles erros e tentar novamente. Então, eles sairão da sombra dos seus pais e construirão sua própria história. Então, você está construindo a sua história aos poucos, né? Desde pequeno, até que chega um momento que você, como se diz, tem que cortar o cordão umbilical, né? E sair debaixo da asa dos seus pais e buscar os seus próprios objetivos sozinhos, aprender a lutar sozinho, porque aí chega um momento que você tem que começar a construir a sua própria vida independente, né? Para lá mais na frente você buscar construir sua família, se você almejar ter família com esposo, esposa, filhos. Então, assim, tudo é uma construção, é uma evolução de pouquinho. Mas tudo depende lá do comecinho da criação dos nossos pais. Aquele não que a gente não gostou de ouvir, lá na frente a gente vai dizer que bom que minha mãe e meu pai me disseram não naquele momento. Como aquele não foi importante para o meu crescimento. Então, quando receberem nãos dos seus pais, pensem um pouquinho e analisem por que eles disseram não, tá certo? E na atividade de vocês vão duas questões para vocês fazerem. Na primeira, faça uma relação das coisas de que você já desistiu. Alguma coisa que vocês... Não é obrigado a ser grandes planos não, tá certo, gente? Um exemplo assim, eu comecei a ler um livro e não terminei. Pronto, aí já é uma coisa, você desistiu de ler aquele livro. Então você vai colocar lá, desistir de ler o livro tal e tal. Você pensaria em retomá-lo, voltar a ler ele para ver até onde vai o final. Aí você coloca a justificativa. E pensa outras coisas que você desistiu e que você poderia dar continuidade, certo? E na questão 2, faça um desenho de uma bandeira no caderno, divida em 6 partes e construa sua própria bandeira a partir das 6 perguntas.
vai na folha do caderno desenhar uma bandeira e dividir ela em 6, como tem um modelinho aí na folha ou no PDF, certo? E dentro de cada um desses quadrados vocês vão refletir os 6 tópicos que tem aí, certo? No primeiro, qual o seu maior sucesso individual? Uma coisa que você acha que você sempre se sai bem, uma coisa que você acha que você é bem naquilo ali que você faz, independente do que seja, você acha que aquilo ali é uma coisa que você se identifica muito. Então você coloca no primeiro quadrinho. No segundo, o que gostaria de mudar em você? Algo que você acha que você pode melhorar, que você pode se aperfeiçoar ou que você pode retirar mesmo da sua vida. Coloca no segundo quadrinho. Terceiro, qual a pessoa que você mais admira? A pessoa mesmo, gente. Eu sei assim que muitos, lógico, assim, pela religião da maioria, eu creio, a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. Mas a gente tá falando aqui de pessoa, certo? Então vocês vão colocar no terceiro quadrinho qual é a pessoa que vocês mais admiram, certo? No quarto quadrinho, em que atividade você se considera muito bom? Uma coisa que você executa, que você acha que você faz aquilo ali muito bem. É semelhante com a primeira, mas não é a mesma coisa, viu? É ler e interpretar que existe uma diferença, certo? No quinto quadrinho, o que mais valoriza na sua vida? O que é que você mais valoriza na sua vida em geral? Aquela coisa que você mais dá valor na sua vida. Aí você coloca no quinto quadrinho. E no sexto, qual a sua maior dificuldade? Qual é aquela coisa que você, sempre que você tem que fazer, você tem dificuldade, você, como a gente diz, treme nas bases e não consegue executar bem, ou para conseguir é uma luta muito grande. Então analisa um pouquinho e coloca no quadrinho 6, certo? Quando fizerem a atividade toda, tira a foto, manda para mim que eu quero ver principalmente essa parte da bandeira. É muito importante que eu veja essa parte da bandeira, certo? Não deixem de fazer, que eu vou ficar aguardando. Façam e me enviem, tá bom? Beijo bem grandão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.